de ser um ícone, Lady Gaga era Stephanie Germanotta, uma jovem de Nova York que queria ser compositora. Em 2008, ela apareceu no mundo pop com uma pergunta simples: quem disse que uma estrela precisava seguir as regras? Vieram os hits, os figurinos, as polêmicas, os recordes, os prêmios. Mas Gaga nunca permaneceu no mesmo lugar. Ela foi estrela pop, foi provocadora, foi símbolo cultural, foi atriz, foi cantora de jazz, foi uma mulher tentando reconstruir a própria identidade. E ao longo de 7 álbuns, vimos nascer não apenas uma artista, mas uma das personagens mais importantes da música popular do século XXI. Esta é a história da discografia de Lady Gaga. 7 álbuns, 7 eras, uma única Gaga. The category is Gaga. A garota que queria ser famosa. Em 2008, Lady Gaga tinha apenas 22 anos, e no seu primeiro álbum, intitulado de The Fame, ele não chegou simplesmente como um álbum pop. Ele apresentou uma nova personagem ao mundo. Produzido principalmente com nomes como Red One, Martin Kirstenbaum e Rob Fusari, o disco misturava dance pop, electropop e elementos de música eletrônica. O primeiro grande impacto veio com Just Dance e depois Poker Face. A partir dali, Gaga deixou de ser uma promessa e virou fenômeno. Just Dance e Poker Face chegaram ao número 1 da Billboard Hot 100, enquanto o álbum alcançou o número 2 da Billboard 200. E aí veio outro fenômeno chamado paparazzi, que ajudou a estabelecer outra característica fundamental de Gaga: o videoclipe como obra de arte. O álbum rendeu a Gaga seus primeiros Grammys em 2010, incluindo Best Dance Recording, Poker Face, e Best Dance Electronic Album, The Fame. Ela não queria apenas lançar músicas, queria construir um universo. A fama era o objetivo, mas ninguém imaginava o tamanho da estrela que estava nascendo. I feel free. Em 2009, aos 23 anos, Gaga já havia descoberto o lado negativo da fama e transformou seus medos em música. O segundo álbum de estúdio, The Fame Monster, nasceu justamente dessa ideia: medo, obsessão, fama, amor, morte e solidão. A própria Gaga descreveu a obra como uma experiência de descoberta dos seus próprios monstros. Oficialmente, muita gente ainda trata The Fame Monster como uma edição especial de The Fame, mas Lady Gaga sempre defendeu o projeto como seu segundo álbum de estúdio e é assim que vamos contar essa história. Desse álbum nasceu Bad Romance, talvez a música que melhor sintetize Lady Gaga. Depois, Telephone, com Beyoncé e Alejandro, mais 2 smash hits. Os 3 singles criaram uma das eras visuais mais memoráveis da cultura pop. Os 3 singles foram muito bem nos Estados Unidos e no resto do mundo. Novamente aparecem nomes fundamentais como Red One, Fernando Garibay, Darkchild e Teddy Riley, além da própria Gaga. Se The Fame ensinou Gaga a conquistar a fama, The Fame Monster mostrou quanto essa fama poderia custar. And I promised if I won this tonight, I'd announce the name of my new record. The Grammy goes to... All right, pretty soon we're gonna have as much money. 2 anos depois, Gaga deixa de ser apenas popstar e vira símbolo. Em 2011, ela tinha 25 anos. E agora, ela queria algo maior.
Born This Way, seu terceiro álbum, foi apresentado como um álbum sobre identidade, liberdade, sexualidade, igualdade e autoaceitação. Primeiro single, Born This Way, estreou no topo da Billboard Hot 100. É até hoje um hino de liberdade. Depois vieram Judas, The Edge of Glory, You and I, A produção ampliou o universo eletrônico da Gaga, incorporando elementos de rock eletrônico e tecnopop, com colaboradores como Fernando Garibay, Rejuan, DJ White Shadow e Much Lang. O álbum Born This Way não foi apenas um sucesso comercial. O álbum e as músicas se transformaram em um hino de autoaceitação e especialmente em uma referência cultural para a comunidade LGBTQ+. E isso ajuda a explicar por que algumas músicas de Gaga continuam sendo lembradas décadas depois. Muitas polêmicas aconteceram em torno do álbum. A provocação visual e as discussões em torno de sexualidade e religião fizeram Gaga continuar no centro das controvérsias. Mas ela já havia entendido uma coisa: a polêmica também fazia parte da linguagem artística dela. Em 2013, entra o álbum que tentou transformar pop em arte. Gaga tinha 27 anos, e art pop talvez seja o capítulo mais controverso de sua discografia. O conceito era ambicioso: arte, mais pop, mais performance, mais cultura visual. O primeiro single foi Applause. This is an aura. A produção trouxe nomes como DJ White Shadow, Zedd, Madeon, Nick Monson, Will.i.am, Ricky Rubin e Giorgio Twinfort. Gaga ainda cruzaria seu caminho com outra gigante do pop, Christina Aguilera. As duas se uniram na versão de Do What You Want, em uma colaboração que reuniu duas das maiores vozes pop de sua geração. Ficou lindo. Tivemos o single Guy. Art pop chegou cercado de expectativas enormes, mas a era foi marcada por problemas de bastidores, mudanças criativas, controvérsias e uma crítica inicialmente dividida. E isso criou uma situação interessante. O álbum, que parecia um fracasso para parte da imprensa, começou com o tempo a ganhar uma espécie de reavaliação cultural. Hoje, muitos fãs enxergam art pop como um dos trabalhos mais ousados da Gaga e à frente do seu tempo. Tem uma lenda urbana na música pop que o flop chega no quarto álbum do artista. Claro que nem sempre isso acontece, e aqui para muitos esse momento chegou para a cantora. Uma ressalva: em 2014 veio o álbum de jazz Chick to Chick com Tony Bennett. Don't call me Gaga. Nasce Joanne, de 2016, a mulher por trás da personagem. 3 anos depois, Gaga tinha feito 30 anos e precisava de algo especial, algo diferente. Então, ela fez algo inesperado. Tirou a máscara. Nada de monstro, nada de excesso, nada de grandes personagens. Entrava em cena Stephanie. O álbum recebeu o nome de sua tia Joanne, cuja morte marcou profundamente a família de Gaga. O primeiro single veio A Perfect Illusion, uma Gaga mais crua, uma faixa de dance rock acelerada e enérgica que mistura influências do rock dos anos 90 com o pop. Depois veio Million Reasons, o grande single do álbum que fez um enorme sucesso comercial e de crítica. Chegou em 4º lugar na Billboard Hot 100, recebeu indicação ao Grammy. A faixa ganhou enorme visibilidade após a apresentação de Lady Gaga no intervalo do Super Bowl em 2017. O álbum contou com colaboradores importantes como Mark Ronson, Blood Pop, Kevin Parker, Emil Haney, Jeff Basker e Josh Homme. O 5º álbum de Gaga marca uma grande mudança na carreira da cantora.
deixando temporariamente o visual extravagante e a sonoridade altamente eletrônica dos álbuns anteriores. Depois de anos interpretando Lady Gaga, Stefani finalmente queria mostrar quem estava por trás dela. Pessoalmente, é meu álbum preferido de Lady Gaga. Gaga tinha 32 anos quando A Star Is Born chegou aos cinemas, e aconteceu algo que ninguém poderia prever completamente. Lady Gaga virou Ally. Shallow, com Bradley Cooper, ultrapassou a barreira do simples sucesso pop. Virou música de cinema, virou meme, virou performance, virou prêmio, virou memória. And the Golden Globe goes to... And the BAFTA and the Grammy goes to... And the Oscar goes to... Lady Gaga, my friend. Lady Gaga. A música foi número 1 nas paradas, ganhou o Oscar de melhor canção original e Grammy. Depois de uma década sendo acusada de ser apenas uma personagem, Gaga entrou em um filme e provou que também sabia ser uma atriz. Hands up to the sky. AMA goes to... The first ever MTV Tricon Award recipient. Gaga volta à pista de dança, aos 34 anos, e depois do álbum Joanne, veio uma mudança radical novamente. O sexto álbum chamado Chromatica, ela voltou para a dance pop, eletrônica, clubes e house dos anos 90. Mas havia uma diferença. Agora, a música também funcionava como uma forma de cura. O disco cria um mundo imaginário chamado Chromatica, onde a alegria e a tristeza coexistem. O primeiro single foi Stupid Love, pegou top 5 nos Estados Unidos. E então chegou Rain On Me, com Ariana Grande. O single chegou ao número 1 na Hot 100 e se tornou um dos maiores duetos pop da década. Também tivemos 911. O álbum foi um enorme sucesso, contou com produção de Blood Pop, Gaga, Max Martin, Madeon, Skrillex, Axwell, Rami Yacoub, entre outros. A música Rain On Me também levou Gaga novamente ao Grammy, desta vez ao lado de Ariana Grande. Chromatica não apagava a dor, transformava a dor em música para dançar, e isso é muito importante para entender o álbum. For sale, appetizing young love. Hey, Tony. Lady Gaga! I knew I loved Tony. Gaga reencontra a própria essência. Right next to you. E chegamos ao capítulo mais recente, Mayhem. Gaga tinha 38 anos quando essa obra-prima nasceu. Mayhem foi lançado em março de 2025. Depois de anos experimentando cinema, jazz, trilhas sonoras e diferentes personagens, ela voltou para aquilo que sempre soube fazer, pop. Mas não o pop de 2008, um pop amadurecido por quase 2 décadas de carreira. Antes do álbum, veio o mega hit Day With A Smile, com Bruno Mars, um dueto poderoso que ao longo do tempo quebrou recordes, foi primeiro lugar nas paradas e mostrou evolução sonora e longevidade em uma química perfeita. I wanna be next to you.
Veio o single sombrio de Disease, depois o mega hit Abracadabra. E o álbum trouxe novamente a Gaga teatral, eletrônica, maximalista e dançante. Era a 7ª obra da popstar. O álbum Mayhem de Lady Gaga é uma jornada poética pelas sombras da mente, transformando dor e fama em uma dança catártica de aceitação e renascimento. As pessoas entenderam isso, e isso fez o álbum dar certo em todas as categorias. Então, talvez essa seja a maior diferença entre Lady Gaga e tantas outras estrelas pop. Ela nunca teve medo de destruir a própria imagem para construir outra. Aos 22 anos, ela queria conquistar o mundo. Aos 30, queria mostrar quem realmente era. E hoje, depois de quase 2 décadas, Gaga já não precisa provar que é uma estrela. Ela já faz parte da história da música pop. 7 álbuns até aqui, dezenas de hits, Grammys, Oscar, cinema, jazz, polêmicas, reinvenções. E uma carreira que continua em movimento. Lady Gaga não criou apenas eras, ela criou versões de si mesma. E talvez seja exatamente por isso que, depois de tantos anos, ainda estamos falando dela. Essa é minha homenagem a Lady Gaga. Mas a história de Lady Gaga ainda não terminou. Ela vai aparecer novamente e mostrar que ainda existe muito mais por vir. Agora, eu quero saber de você. Qual é a sua era favorita da Lady Gaga? Qual álbum marcou a sua vida? E qual música você acredita que melhor representa o legado dela? Escreva aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa viagem pela carreira de Lady Gaga, deixe o seu like, inscreva-se no vídeo de memória e compartilhe este vídeo com alguém que também viveu essas eras. Que algumas artistas fazem sucesso, algumas se tornam estrelas, mas poucas conseguem se transformar em memória. Lady Gaga já faz parte dela.